Olá, me chamo Pamela Unitran e eu sou a criadora do Natutec. E hoje vamos bater um papo sobre o processo de criação desse jogo que leva a voz e a essência da Baixada Fluminense para o mundo dos games. Nesse projeto, a conexão com a nossa região é essencial e a cultura e a história da Baixada estão presentes em cada detalhe do jogo. Hoje tenho o prazer de contar com a maravilhosa Carolina Santos, nossa pesquisadora do projeto. Ela é mestranda em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, historiadora pela mesma instituição. É protetora de animais e atua desde 2018 no movimento literário e ambiental da Baixada Fluminense. Sua pesquisa investiga o impacto das mudanças climáticas nas relações socioambientais em Nova Iguaçu, com foco em chuvas e alagamentos. Estamos criando uma aventura digital, como Nossa História, Nossa Voz e Nossa Vez. Carol, seja muito bem-vinda! Obrigada, Pamela. Então vamos lá, Carol. Sei que você está super ansiosa aí desse lado e a galera que está nos assistindo também. Então, a nossa primeira pergunta aí vai: como foi o processo de pesquisa para desenvolver cenários que representassem fielmente a Serra do Vulcão na Baixada Fluminense? Bom, primeiramente, para você representar, né, a Serra do Vulcão, você precisa conhecer ela, né? Então, para você descobrir como é que é a história desse local, você precisa ir até ele e ouvir as pessoas que estão ali no entorno e que convivem diariamente na Serra do Vulcão. Ela tem dois lados, né, o lado norte e o lado sul, e a gente tem um parque que está situado, né, no lado sul, que é o Caminho das Águas, ele está aberto para visitação. Então, nesse primeiro momento, a gente entrou em contato com a Secretaria, né, Municipal de Meio Ambiente de Nova Iguaçu, né, para poder ter um relatório inicial da própria prefeitura de como estão as queimadas que ocorrem nessa localidade, né? Não tem como você falar de preservação ambiental sem falar do problema local que ocorre ali. E aí, a partir disso, a gente conseguiu identificar, né, quais são os maiores pontos degradados ali da localidade e os cenários que a gente deveria utilizar para o jogo, né? Como a gente foi no local. Então, a gente fez esse trabalho de campo, né, com a equipe, a gente acabou gravando ele por cima, tirou fotos, a gente fez o registro da fauna, da flora, da fauna e da flora também da localidade. Então, a gente conseguiu representar fielmente a Serra do Vulcão, né? A gente teve também um guia, né, que estava com a gente, porque tem algumas localidades que você precisa de autorização para ter acesso, que a mata é mais fechada e já está recuperada, não está tão degradada quanto em outros lugares. E a gente também fez um levantamento historiográfico de pesquisas que já ocorreram na região, porque a Serra do Vulcão não teve, né, ainda uma autorização para ser feita um estudo arqueológico, porque a gente tem indicações, indícios de pessoas viveram ali, né? E antes da ocupação, né, dos loteamentos de Nova Iguaçu. Então, como a gente não tem esse dado mais material, a gente tentou buscar, né, na bibliografia como a ocupação humana se deu e como se estabeleceu o parque. Então, a gente foi em todas as frentes fazer essa pesquisa. Qual foi a curiosidade ali nesse processo que você teve, nessas duas pesquisas, né? O que te chamou a atenção? Então, o que me chamou a atenção é que eu já pesquisava Nova Iguaçu, mas o outro lado, né? Quando a gente foca na história de Nova Iguaçu, a gente vai para Vila Velha do Iguaçu. Então a gente acaba pesquisando mais Xinguá do que o outro lado de Nova Iguaçu. E aí uma coisa que me impressionou muito foi o Dom Felipe, porque eu particularmente não conhecia, né, o Dom Felipe, que é um cassino que teve em Nova Iguaçu. Então, a partir dessa pesquisa, eu acabei descobrindo que tinha isso em cima da Serra do Vulcão e eu não fazia a menor ideia. Então, para mim, foi descobrir junto, né? Foi interessante descobrir junto, conhecer o local, porque a gente fez a trilha até lá. Uma outra coisa interessante que a gente encontrou no caminho, né? A gente encontrou com vários animais. E aí, no primeiro dia, a gente encontrou um carcará no meio da pista para a rampa. Então, para mim, esse encontro foi muito simbólico, né? Porque ele estava ali no meio, né, da área que está degradada, mas ele estava ali resistindo. Ah, legal, né? Isso é muito interessante também, como o ser humano e a natureza se conectam, né? E a gente estava no habitat deles, então era mais sensato eles encontrarem a gente do que a gente encontrar eles. Enfim, pode falar. Um outro interessante que a gente viu é que muitas pessoas sobem, né, a Serra do Vulcão para fazer as suas preces, né? Sim. Como se fosse um monte. Só que muitas pessoas não têm a noção do que pode e não pode fazer nessa localidade, porque é uma área de preservação ambiental. Então, eu achei de muito genialidade e sensibilidade por parte, né, dos professores e trabalhadores da semana
utilizar versículos bíblicos sobre a preservação ambiental para conscientizar essas pessoas. Acho que isso afeta muito com a população que frequenta o local, né? Eu acho que é você trazer isso para dentro da realidade daquela pessoa, né? Convencer ela com as ferramentas que ela conhece. Eu acho isso muito legal. Não, e além do mais é para trazer e ter aquela educação ambiental, né, que muitas vezes a gente não tem, né. E tá dentro desse território e saber como que podemos lidar com isso também é muito importante também, essa ação. E aí a outra próxima pergunta, né, como a pesquisa contribui para o Natutec promover essa educação ambiental de maneira acessível e interessante para os jogadores? Queria que você comentasse um pouco. Então, eu creio que, da mesma forma que o cassino, né, me chamou a atenção e me encantou, outras pessoas que talvez não conheçam, né, a história de Nova Iguaçu vão ter um outro olhar para aquela localidade. Porque a Serra do Vulcão, ela abraça a nossa cidade. Então, se você está andando pelo centro, se você está andando de ônibus, você vai ver a serra longe, né? Você vê ela de todos os pontos praticamente da cidade. Só que muita gente só olha para ela e pensa, uma montanha. Só que não sabe que tem toda uma história por trás disso, né? Que você teve ali ocupações humanas, tem sítios, teve quilombo lá dentro da Serra do Vulcão, teve todo o movimento de preservação ambiental. Então, muitas vezes, a gente está andando de trem e quando a gente olha para a serra, a gente fica triste porque ela está pegando fogo. E a gente não sabe que a gente pode também contribuir para evitar isso. Então, eu creio, né, que essas iniciativas, como os jogos, o trabalho da própria prefeitura, né, de combate, o trabalho do IAE, né, de florestamento uma vez ao mês, isso são formas de você promover a sustentabilidade e a consciência ambiental. Que não é porque você não está plantando uma árvore, por exemplo, que você não vai cuidar da localidade. Você não precisa necessariamente subir a Serra do Vulcão e apagar um foco de incêndio, porque é perigoso. Mas você pode fazer a sua parte para contribuir, né, com a preservação da natureza. E mesmo que você não seja de Nova Iguaçu, com certeza tem uma área na sua localidade que ela precisa desse olhar também. Então, eu creio que esse tipo de jogo, né, que visa, né, a sustentabilidade e o meio ambiente, ele faz crescer esse sentimento participativo nas pessoas, né? Então, as pessoas acabam sentindo parte daquele território. E eu acho que isso é interessante, você trazer a história do lugar e fazer a pessoa se sentir pertencente. Qual a importância de representar a cultura local no jogo e como você trabalhou para garantir essa autenticidade? Então, quando a gente estava fazendo a pesquisa, a gente acabou descobrindo que várias pessoas já moraram naquela localidade, né, da Serra. Não só as pessoas que possuíam sítios, mas antes mesmo, na época do próprio Império e do início da República, a gente teve ali alguns assentamentos humanos, né? Uhum. Como a gente não trabalha arqueológico, né, pelo IFAM, nem por um outro órgão, a gente tem muitos trabalhos de estudantes da própria universidade, que é daqui de Nova Iguaçu, né, da Rural, que focam nesse lado da história de Nova Iguaçu. A gente buscou, né, representar os povos tamoios, né, que eram povos que habitavam aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente aqui na localidade de Nova Iguaçu, né. A gente tem também, né, um bairro chamado de Jacutinga, aqui em Nova Iguaçu, que é um resgate. E o processo de ocupação, né, de não indígenas aqui foi um processo violento na Baixada Fluminense, né, muito por conta do que aconteceu durante o período da colônia, do império e tudo mais. Então, a gente tentou resgatar isso e implementar isso no jogo. Então, quando a gente vai fazer um personagem que ele tem aspectos indígenas, tem que ter muito cuidado como você vai trabalhar isso. Porque nós, como não indígenas, a gente não tem um local, né, para falar sobre isso. O que a gente tem é o nosso conhecimento, enquanto pesquisador, né, enquanto historiador e antropólogo. Então, eu e a Bianca, a gente buscou muito isso, né, em trabalhar com respeito em cima dessas culturas, né, e incluí-las no jogo. A gente buscou muitos trabalhos, né, de pessoas que são indígenas, que escrevem sobre isso. A gente se inspirou muito na aldeia Maracanã, que é um símbolo de resistência aqui no Rio de Janeiro, né, que é uma aldeia que resiste desde antes das Olimpíadas, que ocorreram em 2016. Então, eu acho que quando você traz isso, você traz a memória, né, de resistência dessas pessoas, que é isso que a gente quer exaltar, a resistência. Então, a gente teve todo um trabalho de pesquisa em cima de trabalhos de pessoas que são indígenas, né, a gente tem essa bibliografia, né, para implementar no jogo, dar os devidos créditos para quem fez essas pesquisas, que é muito importante. E a Bianca teve todo o trabalho no design do Tupã, né, de ser completamente
dele ser completamente respeitoso e trazer esses elementos para dentro do nosso jogo. É muito interessante. E quais foram esses elementos? Você pode comentar? A gente pegou, né, algumas referências de grafismos, né, para fazer o personagem. A gente optou, né, é uma opção do jogo de se utilizar da fauna e da flora, né? Então o Tupã ele é uma onça, né? A gente trouxe esse grafismo para o Tupã, né, para ele representar esses povos. Então você tem que fazer uma pesquisa a respeito dos grafismos, o que eles significam e tudo mais para você implementar e se tornar uma coisa mais autêntica, né? Então a gente fez essa pesquisa em cima dos elementos que fazem a pintura corporal do Tupã, né? De como a gente deveria implementar isso. E a escolha do personagem, né? Dele ser uma onça, simboliza muito da história, né? Da Baixada, que são seres da Mata Atlântica também. Sim, os tribais específicos ali ficou muito bonito também. Carolina, dá o seu recado final aí, chamar também para o nosso lançamento. Fica à vontade aí, Carolina. Então, se você não conhece Nova Iguaçu, venha conhecer Nova Iguaçu não só pelo turismo, mas também pela diversidade que a gente tem na natureza, né? Pela história local, né? É uma cidade que tem a Estrada Real passando por aqui. Então, venha conhecer a cidade e conhecer a história da Baixada Fluminense, que também tem história, e também tem cultura, e também tem jogos, tem pessoas que jogam. Então, venha para Nova Iguaçu, conheça a Serra do Vulcão, venha dia 30 de novembro para o nosso lançamento. Vai ter bastante coisa, a gente vai ter uma competição de pós-pobre, vai ter competição de K-pop. Então não perca isso e conheça o nosso jogo. Vai ser bem interessante, vai ser bem legal e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Isso aí. Curioso para explorar a Natutec e a natureza aqui de Nova Iguaçu? Então compartilhe, comente e nos siga. Inter, beijos!